Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo e hoje a gente vai vir com o nosso quadro falando sobre serial killers. Hoje a gente vai falar sobre Ed Gein. Edward Theodore Gein nasceu em Wisconsin, no condado de La Crosse, em 27 de agosto de 1906. Ele era filho de Augusta e George e ele tinha um irmão mais velho chamado Henry. Eles moravam em uma fazenda bem distante de todo mundo, o que fez que Augusta mantesse os filhos muito afastados de todo mundo, acreditando que eles não seriam influenciados a fazer nenhuma escolha errada pelas pessoas. Ela acreditava que as pessoas eram muito más. Então, por isso, o Ed ele só deixava a fazenda para ir para a escola e mais nada. Os professores de Ed lembravam dele como um menino muito tímido, muito quieto e que também tinha comportamentos estranhos. E um desses comportamentos que mais marcaram eles foi ele falar e rir sozinho. Augusta era uma mulher muito religiosa e todo dia ela tirava um momento para ler a Bíblia com os filhos dela. E ela lia passagens que principalmente falavam sobre morte, assassinato e a imoralidade humana. E segundo ela, todas as mulheres, menos ela, eram prostitutas e instrumentos do diabo. E para piorar um pouco mais a situação, assim, além de obrigar os filhos a ouvirem isso todo dia, ela botar coisas ruins na cabeça deles, assim, sobre as outras pessoas do mundo. E ela punia o Ed toda vez que ele tentava fazer amizade. Então, se na escola ele se aproximava de alguém, ela batia nele, ela punia ele bastante, porque ela não queria que ele se aproximasse de ninguém. Em 1º de abril de 1940, o pai do Edward faleceu devido a uma falha cardíaca, porque ele era alcoólatra. Então, como era o pai que mantia a casa, o Edward e o irmão dele começaram a fazer bicos na cidade para ajudar a custear os custos da casa que eles tinham. No dia 16 de maio de 1944, 4 anos depois do pai dele falecer, eles estavam cuidando de uma plantação na região e eles estavam colocando fogo para manter a região assim mais limpinha, retinha, provavelmente para fazer uma plantação depois de outra coisa. E o fogo acabou saindo do controle e se alastrando. Eles tiveram que chamar os bombeiros para controlarem o fogo. Quando o fogo foi controlado, o Ed começou a ficar desesperado, que ele não estava encontrando o irmão dele, estava pedindo ajuda para acharem o irmão dele, porque o irmão dele estava com ele trabalhando. Depois que começou o fogo, ele não achou mais o irmão dele. Então começaram as buscas e horas depois eles encontraram o corpo do Henry já sem vida, desmaiado no meio da vegetação. No momento, eles acreditaram que ele tinha morrido por asfixia, já que ele não tinha nenhuma lesão no corpo, nem nada que indicasse briga. Então, eles botaram a morte dele como asfixia, porém, anos depois, em uma biografia que o Ed fez, ele conta que o irmão dele tinha contusões na cabeça. A polícia acabou desmentindo a situação, dizendo que realmente a morte foi por asfixia, mas eles não iniciaram nenhuma investigação para ver se aquilo que o Ed estava falando era verdade. Muitas pessoas suspeitavam, e suspeitam até hoje, que foi o Ed que matou o Henry, porque em diversas ocasiões o Henry falava que queria se mudar, ele queria ir morar na cidade com uma garota que ele estava gostando, e ele queria deixar o Ed sozinho com a mãe dele ou levar o Ed junto, porque ele não gostava da mãe dele, falava muito mal da mãe dele pro Ed. Então acredita-se que foi ele que matou o próprio irmão, porque ele estava bravo com algumas situações. Logo depois da morte do Henry, a Augusta, ela sofreu um AVC paralisante e o Ed teve que começar a tomar conta dela. Um tempo depois, ela teve mais um AVC e o quadro piorou muito e ela acabou falecendo no dia 29 de dezembro de 1945. Agora o Ed estava sozinho, ele não tinha mais irmão, ele não tinha nem pai, nem mãe, nem nenhum parente. E ele começou a agir muito estranho. Ele parou de usar todos os cômodos que a mãe usava e ele passou a usar apenas o quarto que ficava do lado da cozinha. Ele não usava nem a sala de estar e nem a escada. Com a casa cada vez mais miserável, ele
não cuidava mais, ele não limpava mais nada, começou a ficar sujo, começou a estragar tudo. Ele passava a maior parte do tempo dele lendo livros e revistas que cultuavam nazistas, a morte, atos canibais, e passou a fazer visitas noturnas ao cemitério local. Mary Hogan foi a primeira vítima do Ed. Ele matou ela com um tiro de calibre 32 na cabeça, depois retirou toda a sua pele para vesti-la. Até hoje não sabe informar quantas vítimas o Ed fez, mas calcula-se dezenas. E é muito horripilante isso que ele fazia, porque ele não só matava, ele tirou toda a pele da Mary pra fazer, tipo, um macacão pra ele. Vocês têm noção disso? Na manhã de 16 de novembro de 1957, Berenice Warden desapareceu. Ela era dona de um armazém local e, segundo testemunhas visuais, a última pessoa que esteve com ela, um pouco antes da loja fechar, foi o Ed. Quando eles foram procurar por ela também, eles encontraram a máquina registradora aberta e com manchas de sangue. À noite do mesmo dia, depois de eles começarem as buscas, um delegado descobriu o corpo da Berenice decapitado em um celeiro na propriedade de Ed, e o Ed foi preso. Ela estava de cabeça para baixo, foi baleada com o rifle de calibre 32 e mutilações foram feitas no corpo dela após a morte. No interrogatório, Ed disse que entre os anos de 1947 e 1952, ele fez pelo menos 40 visitas aos cemitérios locais para exumar corpos de mulheres de meia idade que foram recentemente enterradas e que ele achavam ser parecidas com a sua mãe. Deram Ed quando eles foram na casa dele para revistar e procurar sinais de outras vítimas. Eles encontraram muita coisa. E agora eu vou ler para vocês a lista das coisas que eles encontraram, tá? Ossos humanos, uma lixeira feita com pele humana cobrindo assentos e as cadeiras, crânios na cabeceira da cama, calças feitas de pele de pernas humanas, a cabeça e o coração de Berenice e partes de Mary também, da primeira vítima dele. Ele também guardou a primeira vítima, ele já guardou os pedaços do corpo dela lá e continuou guardando de todas as outras. Eles também acharam 9 vulvas em uma caixa de sapato, um abajur feito com a pele de uma face humana e unhas femininas. Eu não sei se isso lembra vocês algum filme, alguma série, enfim, vão pensando aí que no final eu vou contar os filmes que foram inspiradas nesse caso do Ed Gein. O Edward, depois que ele foi preso, ele foi considerado mentalmente incapaz de ir ao tribunal, então ele foi levado a um hospital psiquiátrico. Em 1958, ele, depois de um bom processo lá no hospital psiquiátrico, ele foi considerado são a ir ao tribunal. O julgamento ele começou no dia 14 de novembro e durou cerca de uma semana. Ele foi considerado não culpado pelas atrocidades que ele cometeu devido à sua insanidade e passou o resto dos seus dias preso num hospital psiquiátrico. Ele não foi culpado por nenhuma pessoa que ele matou, por nada, por mais horrível que as coisas tenham sido feitas, ele não foi considerado culpado por nada, por alegarem que ele era doente mental. E eu acredito que sim, que ele era doente mental, né? Porque, pelo amor de Deus. O Ed, ele morreu no dia 26 de julho de 1984 e ele sofreu uma parada cardíaca por conta de um câncer que ele tinha, que ele estava tratando, mas estava muito avançado e não tinha mais muito o que fazer, era um câncer terminal. A lápide dele foi vandalizada durante muitos, muitos anos. As pessoas iam visitar a lápide dele e levavam pedacinhos como lembrança para casa, eles quebravam e levavam pedaços para casa, até que um dia a lápide inteira foi roubada. Um ano depois ela foi recuperada, que foi em 2001, e ela foi enviada para o Museu de Wautoma, em Wisconsin. Então, se hoje alguém for visitar lá, tem a lápide do Ed lá, claro que com partes faltando, porque muitas pessoas roubaram pedaços dela, mas ela ainda tá lá para ser vista. Agora eu vou contar, se você pensou aí
quais filmes foram inspirados neste caso, foram baseados em uma história real, comenta aqui embaixo antes de eu falar, tá? Aproveita para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações. Já deixa teu like aqui, é muito, muito, muito importante para mim, tá? Agora deixa eu falar. Os filmes Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes foram inspirados no Ed, com os personagens Norman Bates, o Leatherface e o Hannibal Lecter. Então, tipo assim, tem tudo a ver. Vocês não têm ideia, assim, quando eu li esse caso, eu falei assim, gente, é muito... Porque eu lembro de assistir os filmes e séries e ver lá, tipo, um abajur feito de carimanda, uma máscara feita de carimanda, e eu fico assim, gente, isso aconteceu mesmo. E eu achei muito, muito interessante trazer esse caso aqui pra vocês. Eles não deixam... Eu li em muitos lugares, sabe, que eu já disse pra vocês que eu tenho que fazer, eu faço um resumo aqui. Vocês me veem olhando pro lado, mas é que realmente eu quero passar todos os detalhes que eu consegui extrair aqui pra trazer pra vocês. E eu achei muito interessante saber disso e saber que esses são 3 filmes muito famosos, extremamente famosos, foram baseados em uma história real que foi com muitas atrocidades, assim, ele fazia coisas horríveis e ver como começou isso, porque eu sempre digo, todo serial killer, ele passou por algum trauma na infância. E ainda mais por ser, ele nasceu em 1906, sabe? Começou a mudar mais a vida dele ali quando ele tinha uns 38 anos, por aí, 37, que foi quando tudo começou a mudar, o pai morreu, o irmão morreu, a mãe morreu, e ele já tava com aquela mentalidade dele desde a infância, que as pessoas, as mulheres, elas eram prostitutas do diabo, então ele não podia gostar das mulheres, ele não podia ter amigos porque todo mundo ia influenciar coisas ruins na vida dele. Tudo isso veio da mãe porque a mãe já tinha problema, sabe? Então eu acho muito interessante ver esse passado, como ele chegou a fazer o que ele fez. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, é muito, muito importante pra mim. Comenta aqui embaixo se tu acertou os filmes que ele inspirou. E comenta novos casos, novas ideias de vídeo que eu tô sempre lendo por aqui, tá? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!